identidade cristã, quem eu sou para Deus. Essa palavra, queridos, tem dois objetivos. O primeiro deles é nos levar a compreender que a nossa identidade vem de Deus e que já somos os seus filhos amados e não precisamos provar nada para merecer esse amor. Uma das maiores verdades que nós temos, queridos, em relação ao Evangelho é de que nós somos filhos amados de Deus. Se formos ser perguntados quem nós somos, quem de fato somos, nós podemos declarar com alto e bom som: nós somos filhos amados do Senhor. Você pode dizer isso? Eu sou filho amado do Senhor. E o segundo objetivo é nos levar a reconhecer e rejeitar as falsas fontes de identidade, muitas vezes trazidas pela sociedade atual, nos deixando então moldar pelo Evangelho e pela palavra de Deus. A verdade é, queridos, que convictos de quem nós somos, convictos de que somos filhos amados, é nessa verdade que precisamos consolidar a nossa identidade. Mas na maioria das vezes, o que nós podemos perceber é que diante de uma sociedade incerta, com suas características, incertezas, nós podemos sim, muitas vezes, ficar em dúvida, ociosos. Podemos muitas vezes nos deixar amoldar pelos costumes, pelos hábitos, mas nós precisamos reconhecer essa verdade, rejeitá-la e permitir que o Evangelho, a palavra de Deus, molde o nosso coração, molde a nossa identidade e nos faça permanecer firmes em nome de Jesus. Amém? Vamos retornar a esse texto introdutório de João capítulo 1, versículo 12. Nós percebemos que aqui há uma declaração muito convicta. Quando João ele escreve como alguém que tem autoridade sobre o assunto, e ele vai dizer claramente: todo que crê nele. Nele quem, queridos? Em Jesus Cristo. E não apenas crer, mas aceitarem. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Declarar apenas que crer, queridos, não é o suficiente. Nós podemos declarar com a nossa boca, mas nós precisamos de fato aceitar essa verdade no nosso coração. Esse aceitar uma verdade nos conduz a uma vida que glorifica a Deus em toda a nossa maneira de viver. É um compromisso. Quando eu me comprometi com Jesus, eu não me esqueço, foi quando eu tinha por volta de uns 14 anos, queridos, e eu aprendi que eu precisava ter compromisso com Jesus. E o dia que eu aprendi a ter compromisso com Jesus, nunca mais a minha vida foi a mesma. Como a minha vida é diferente depois que eu me comprometi com Jesus. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, quando nos comprometemos genuinamente com Jesus, não apenas cremos, mas o aceitamos como dono, Senhor da nossa vida, nós ganhamos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos amados. E essa, queridos, precisa ser a máxima que sustenta o nosso coração nos dias atuais. Fazendo minha busca em alguns estudos, eu levantei uma teoria que é comum nos dias atuais, de um filósofo sul-coreano, conhecido por analisar os impactos da sociedade contemporânea, principalmente na saúde mental. Veja o que ele diz. Ele fala sobre a sociedade do cansaço. Essa sociedade, ela é caracterizada por um sofrimento psíquico causado por uma busca exigente a cada vez mais de performance,
conquistas, alcances. Isso tem tornado as pessoas cada vez mais cansadas. Como reflexo dessa sociedade, muitas pessoas estão vivendo em crise. Crise de identidade. Por buscarem tantas coisas, por muitas vezes situarem suas vidas naquilo que elas podem fazer, em busca de alcançar algo. Muitas vezes, cansados por não conseguir chegar tão longe, estão se esquecendo que a sua identidade não é alcançada por um mérito pessoal, mas ela é alcançada por aquilo que nós recebemos de Deus, por meio da fé, a salvação em Jesus Cristo, e o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Vivemos um tempo de crise de identidade nos dias atuais. Por muitas vezes, buscamos nossa identidade em fontes que são instáveis. Quantas pessoas pensando que a sua identidade está baseada no sucesso que alcança na vida, mas o sucesso é passageiro. Quantas pessoas, queridos, buscando o sucesso, buscando a sua identidade na beleza, nas características estereótipas, externas, mas a beleza também é passageira. Quantas pessoas tentando fundamentar a sua identidade na opinião das pessoas, mas a opinião das pessoas mudam. Todas essas buscas são instáveis, mas o Evangelho nos convida a, então, reencontrar a nossa identidade como filhos amados. Quando nossa identidade ela é firmada em Deus, quando a nossa identidade ela está firmada em Jesus Cristo, nós permanecemos firmes, porque sabemos que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, a firmeza do Senhor, a imutabilidade do Senhor, os atributos deste Deus, onipotente, onisciente, onipresente, não mudam e nos sustentam a permanecermos firmes diante das adversidades da vida. Queridos, a crise de identidade é uma verdade. E por mais que nos impressione, não é uma verdade apenas para os jovens. Não é apenas uma verdade para os adolescentes. Muitas pessoas ainda na fase adulta e também, quiçá, na fase de ancião, estão vivendo crise de identidade. Refletindo sobre a vida, repensando sua história. E podemos sim incorrer no erro de nos esquecermos de que a nossa identidade não está na nossa performance, na nossa entrega, no que fazemos. A nossa identidade está no amor imensurável de Deus por nós. Quando as pessoas pensando que sua identidade está associada no quanto conseguem fazer, e nós sabemos que o processo é diferente de um para outro. Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma vida. Quando alcançamos uma certa idade, e as pessoas que já passaram dos 30, 40, 50, sabem que o coração continua quente, fervoroso, mas há uma limitação física, normal, inerente à idade. E sabendo disso, precisamos entender que mesmo não conseguindo fazer tudo o que conseguíamos fazer anteriormente, a nossa identidade continua fortalecida em Deus e em sua palavra. Somos filhos amados do Senhor. E para isso, queridos, eu quero trazer 3 reflexões. Reflexões importantes que nos apoiam, que nos ajudam a alicerçar a nossa identidade em Jesus. Talvez hoje você esteja super bem. Hoje você esteja convicto de quem você não esteja vivendo em crise, mas pode ser que em alguma fase da sua vida isso venha acontecer. Não se esqueça dessa palavra, guarde ela em seu coração. A primeira reflexão que eu quero trazer nessa noite é que em vez de lutarmos para sermos alguém, podemos descansar no fato de que já somos alguém, somos filhos de Deus.
Quando pensamos nessa sociedade do cansaço, que sempre está em busca de algo a mais para fazer, para realizar, para conquistar, quando vemos as redes sociais, empreender, 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 alcançar, 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 parece que a vida, ela está sempre ativa, em trabalho, em resultado, mas há um convite nessa noite, para mim e para você, que nós podemos descansar na certeza de que não precisamos nos tornar alguém, porque nós já somos alguém, somos filhos amados do Senhor. Amém, querido? Você pode dizer para o seu irmão aí assim, ó, você é filho amado, você é filha amada. É assim, queridos, podemos descansar nessa verdade. Não me interprete mal. Trabalhe, lute, se esforce, sim, alcance os seus sonhos, mas não se esqueça, não são eles que definem você, o que te define é ser filho amado, filha amada do Senhor. Isso não tem preço, isso é uma bênção. Não significa que nunca teremos dúvidas ou dias difíceis, mas quer dizer que temos onde nos ancorar quando tudo parece desmoronar, porque Deus sempre estará do nosso lado. É assim. Podemos viver, queridos, dias difíceis e acontece, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente é super crente, que vai ser sempre muito firme. Não, é humano viver momentos difíceis, de dúvidas, incertezas, é natural. Mas nós não podemos nos esquecer que nestes dias, nós temos um Deus como uma grande âncora que nos sustenta, que nos fortalece e que continua nos chamando de filhos amados do Senhor. Vamos ler Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 8 ao 13. Vejamos essa escritura. O povo de Israel vivia um tempo de crise aqui. Nós ontem no seminário tivemos uma aula maravilhosa, eu lecionei sobre os profetas do Antigo Testamento e eu acabei complementando essa mensagem ainda hoje à tarde. E esse texto, queridos, que nós vamos ler, ele fala de um contexto interessante. O povo estava exilado, ou seja, havia uma palavra de Deus. Se as pessoas não obedecessem ao Senhor, reorientassem o seu caminho, Deus permitiria que eles vivessem 70 anos de cativeiro. Uma forma de corrigir o seu povo. Deus fez com expressão de amor, mas ao mesmo tempo trazendo esperança. Olha só, o cativeiro tem data para começar e para terminar. Não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre, mas eu quero alertar vocês, vão ser dias difíceis, vão ser dias desafiadores, mas eu tenho uma palavra para vocês, assim como nos nossos dias, não é fácil, a sociedade é desafiadora. Essa semana, eu trouxe nessa mensagem, esse filósofo sobre a sociedade do cansaço. Você se lembra bem, na semana passada, que nós falamos sobre a modernidade líquida, em que as pessoas estão cada vez mais inconstantes, fluidas, em mudanças. E é uma verdade que podemos sim, diante da tecnologia, das redes e tantas coisas que acontecem no nosso tempo, sofrer um impacto. Mas há uma palavra de Deus para a gente. Veja o que Deus disse através de Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Versículo 11. Porque
Eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Versículo 13: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Perceba que palavra maravilhosa. Deus disse: olha, vocês vão ficar 70 anos cativos, vocês vão ficar na Babilônia, e lá é uma cultura diferente. Não vão ser dias fáceis, não. Mas eu quero dizer uma coisa: vão se levantar pessoas para dizer coisas que vocês querem ouvir, mas não foi eu que os levantei para dizer nada. Porque sabe uma coisa? O Senhor disse: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, planos para que vocês prosperem, para que vocês vivam bem. Ou seja, a nossa identidade está firmada em Deus. Queridos, não é diferente para os dias atuais. Vivemos um caos atualmente, vivemos muitas ideologias, pensamentos, muitas questões delicadas. Podemos enfrentar muitos desafios. Por vezes, sim, podemos ser atraídos por coisas que de fato chamam a nossa atenção, despertam a nossa natureza humana, mas precisamos nos lembrar o que Deus disse para aquele povo, para o seu povo em um tempo difícil, e uma mensagem que continua dizendo para a gente: eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês, eu é que sei os planos que tenho para vocês, porque vocês são filhos amados. Que nós possamos estar atentos a essa verdade, queridos. Os planos do Senhor são muito melhores. A nossa identidade está enraizada em Deus e em seu grande amor por cada um de nós. Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero dizer nessa noite: desde cedo, desde muito novos, aprendemos a nos medir muitas vezes pela régua do outro. Deixa eu repetir isso. Desde muito cedo aprendemos a nos medir pela régua do outro. Quem tem a nota melhor? Quem tem a melhor aparência? Quem conquista mais coisas? Quem é mais talentoso? Mas há uma verdade quando somos filhos amados: Deus não nos compara, pelo contrário, Ele nos conhece na nossa individualidade. Cada um de nós tem uma história, tem seu contexto, é um convite do Senhor para que possamos valorizar o nosso próprio processo. Vejamos Salmos de número 139. É um salmo maravilhoso de Davi. E possamos ter a mesma consciência que ele, há tantos anos, nos escrevendo algo que inspira, versículo de número 13 a 17. Salmo 139, versículo 13, a Escritura diz o seguinte: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Olha que maravilhoso, queridos. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos conhecia. Era essa a percepção que Davi tinha. E se esse salmo foi escrito, foi para que nós pudéssemos ter a mesma percepção de que somos seres individuais,
filhos amados, únicos, e cada um tem a sua forma especial de ser e agradar ao Senhor. Deus nos fez, queridos, individualmente. Quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos que cada um de nós temos uma história, temos um tempo, temos o nosso contexto e o nosso processo. Muitas vezes, queridos, podemos nos deparar com situações de crise de identidade, porque podemos nos comparar com o outro. Mas a vida do outro é diferente da minha. A família do outro é diferente da minha. A cultura do outro é diferente da minha. Muitas vezes influenciados pelas redes sociais, pelo que se acontece, porque só mostramos nas redes o que é maravilhoso, o que é bonito. Não vimos na real os dias do dia a dia, no chão da vida, muitas vezes não vemos. Mas podemos ter uma convicção de que somos filhos amados, pessoas únicas, e para Deus não há melhor ou pior. Deus não nos compara, pelo contrário, Deus nos aceita assim, do jeitinho que nós somos. Somos filhos amados do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Essa é a maior dádiva que podemos ter, porque quando nós não só entendemos isso, mas reconhecemos isso, nós aprendemos a respeitar o nosso processo de crescimento, de disciplina, o nosso processo de organizar a nossa vida para glorificar ao Senhor. Cada um tem um tempo. A verdade é, só não podemos parar. Temos que começar a organizar a nossa vida para a glória de Deus. E os anos vão passando, e nós vamos organizando a nossa vida, e no tempo que Deus determinou para cada um de nós, vamos nos aperfeiçoando, e vamos vivendo para a glória de Deus. Porque se somos filhos amados, nós precisamos responder esse amor, através do nosso estilo de vida. Amém? Deixa uma reflexão para a gente. Temos nos comportado, temos tomado nossas decisões, temos vivido, de fato, como filhos amados? Quero finalizar com o terceiro tópico, dizendo que entender a nossa identidade de filhos amados é um convite para reprogramar os nossos pensamentos com a verdade do Evangelho. Eu disse uma coisa, reprogramar, é isso. É colocar como que um novo programa na nossa mente. É permitir vivermos o que diz Romanos 12:2. Permitam que aconteça uma mudança na forma de vocês pensarem, para que vocês possam desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável ao Senhor. Perceba, queridos, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, reprogramar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É importante entendermos, queridos, que isso leva tempo, isso requer intenção, isso requer disposição. Disposição para confrontar muitas vezes mentiras internas que trazemos ao longo da vida e às vezes passamos a acreditar. Mentiras como: somos pequenos demais, não tem jeito para a gente, somos ineficazes, indignos, invisíveis, sem valor. Precisamos reprogramar a nossa mente. Por quê? Porque a identidade cristã é uma das únicas coisas que não é baseado no mérito pessoal, mas é uma graça recebida da parte do Senhor. Não é por nós, queridos, mas é pelo que o Senhor fez e é pelo que o Senhor derrama sobre nós. Pensamos, não merecemos, de fato,
não merecemos, mas é graça, é favor, que nessa noite possamos sair deste lugar, da casa do Senhor, convictos que somos filhos amados, e possamos nos posicionar como filhos amados do Senhor. Eu tenho um Pai celestial que é por mim em todos os momentos, que nunca me deixará, que jamais me deixará, que jamais me abandonará. E a palavra de Deus, no último texto, eu quero dizer, Colossenses, capítulo de número 3, nos traz uma orientação. Colossenses capítulo 3, queridos, nos afirma essa verdade. Vejamos os 3 primeiros versículos. Como reprogramar o pensamento? Vejamos, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos onde, queridos? Fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, a nossa verdadeira vida. Filhos amados, está escondida em Deus. Uma vida escondida em Deus simboliza proteção, simboliza pertencimento. Eu pertenço ao Senhor, eu tenho um Deus que é por mim, significa alicerce, que dessa forma eu e você possamos seguir em frente, em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo, pare de se comparar com os outros. Quero repetir, pare de se comparar com os outros. Cada um está em um processo diferente, mas todos somos filhos amados do Senhor. Descanse, sim, você pode descansar, porque você não precisa provar nada para Deus. Deus já te conhece, Deus já te vê no secreto, e Deus já pagou um alto preço por mim e por você. Reprograme a sua mente, busque viver como filho amado na sua vida diária. Que Deus te abençoe em nome